Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Maravilha de Deus, graças te damos, Pai Celestial, Senhor do Universo, Deus de toda a terra, soberano, nós te adoramos, Senhor, Deus de todas as maravilhas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico por excelência, nosso amigo, nosso dono, nosso Pai, nosso Deus. Nós te adoramos, meu Pai, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só, o Senhor é nosso amigo por excelência, o Senhor nos cura, o Senhor nos sara, o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa, meu Pai. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, acreditamos no teu poder e depositamos a nossa fé, porque o Senhor é tudo para nós e a tua palavra nos traz alegria por nos confortar, Senhor, por nos ajudar a compreender nosso dia a dia e tomar as melhores decisões. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. São felizes aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Lucas capítulo 11, verso 27 e 28 diz assim: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher de entre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aleluia. Em Lucas 11, versículo 27 e 28, uma mulher da multidão exalta a mãe de Jesus. Ele então direciona o foco. Jesus declara que ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática é uma fonte de alegria e de bênção ainda maior do que os laços de sangue. O ensinamento central deste texto bíblico aponta, primeiro, o verdadeiro valor. O elogio da mulher foca no privilégio físico e biológico de gerar e amamentar Jesus. Jesus eleva o raciocínio para o relacionamento com Deus no nível espiritual acessível a todos. A obediência a Deus deve ser ativa. Ser feliz ou bem-aventurado não depende de status, mas de ter uma atitude proativa, escutar o ensinamento divino e agir de acordo com aquilo que aprendeu. A posição de Maria, longe de ser uma ofensa à mãe de Jesus, essa é a maior honra que Maria já tinha tido. Ela celebrava nas Escrituras o quanto era para ela ser a mãe biológica de Jesus. Mas ela obedecia Jesus como se ela fosse serva. Ela agradecia ao Pai por ter escolhido ela como serva e lhe privilegiado de tal coisa. O conteúdo breve deste diálogo entre a mulher e Jesus, que fala entre a multidão, é semelhante ao de uma narrativa sobre a mãe e os irmãos de Jesus que procuravam anteriormente falar com ele, em um momento em que ele estava ensinando a multidão. Portanto, o fundamental para o discipulado é pôr em prática a palavra de Deus, proclamada por Jesus. E os que assim o fazem, formam a nova família como filhos de Deus. Por isso, pensemos também nós, se queremos ser um exemplo, simplesmente pela posição que ocupamos ou pelo testemunho diário de uma vida no altar. Como é triste a pessoa que vive apenas do poder conferido pelo seu título e deixa de lado a melhor das coisas que foi entregue para nós, que foi a palavra de Deus.
No pensamento apostólico, o ambiente deveria estar tenso entre Jesus e as pessoas que o criticavam. Por isso a mulher fala, provavelmente com boa intenção, elogiando a mãe do Senhor. Talvez ela, sem perceber, estava cumprindo o que a própria mãe de Jesus falou, que para ela era uma bênção isso. Jesus não reprovou o comentário daquela mulher, mas ele deixou claro que não estava lá atrás de elogios de ninguém e nem de apoio. Jesus estava lá para chamar as pessoas a obedecerem a Deus, como Maria obedeceu. Tem um ditado em inglês que diz que a maneira mais sincera de elogiar alguém é imitá-la. Se admiramos Jesus, a melhor maneira de declarar esse amor e essa admiração no mundo é fazermos o que ele nos ensinou. Se é que estamos imitando, também seremos felizes, não pela aprovação dos homens, que é passageira e temporária, mas pela aprovação de Deus, que é eterna. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, destaca a importância do estudo e da integridade do serviço a Deus. Nessa passagem diz assim: procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Maria guardava tudo em seu coração. Maria guardava tudo de uma forma maravilhosa. Diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas capítulo 2, verso 19. Muitas vezes a gente tem que se perguntar o que Maria guardava. Por que Maria prestava atenção nos acontecimentos a respeito de Jesus? Qual o motivo desta palavra? Qual a importância que essa palavra tem no nosso cotidiano? Essa palavra guardar tem origem no texto, no verbo que é o mesmo de preservar, conservar, resguardar, vigiar e zelar. Maria fazia tudo isso com tudo que ela via a respeito do seu filho, cumprimento das profecias, quando ela vai diante de Simeão para apresentar seu filho, e ela ouve aquelas maravilhosas palavras de Simeão dizendo: agora despede o teu servo em paz, porque o teu servo já viu a luz da vida. Então, Maria ouvia esse relato de Simeão e ficou assim maravilhada de saber que o filho que ela tinha recebido pelo Espírito Santo estava cercado de direcionamento divino, que o Senhor estava direcionando as coisas. Maria guardava tudo em seu coração. Por quê? Porque ela acreditou no Senhor e aprendeu a guardar as palavras a respeito de Jesus, seu filho. Hoje, diante de um mundo com tantas realidades, com tanta pressa de comunicar, em expor, em pareceres, Maria quis nos ensinar a guardar e meditar. Ela, através da sua palavra, nos mostrou que nós devemos ter a mesma atitude em nosso coração, de confiar naquilo que Deus falou a respeito de Jesus e que eu devo obedecer. Ela disse uma vez para alguém, para os servos que estavam no casamento, disse: fazei tudo o que ele vos mandar. E fazer o que Jesus nos manda é obedecer às verdades eternas, é obedecer o Pai Celestial. Diante dos acontecimentos de sua vida, em seu dia a dia, como você tem correspondido? É preciso dar resposta a Deus como Maria soube guardar, meditar, preservar e viver a palavra de Deus no seu coração. Viva a verdade de Deus. Planeje em ouvir sempre a mensagem do Senhor, meditando nesta palavra, guardando isso dentro de você, porque mais bem-aventurado é quem ouve a palavra.
quando nós estivermos dando essa bem-aventurança lá no Apocalipse, nós vamos ver uma diferença nisso aí. Mas aqui nós estamos vendo e ouvindo o próprio Senhor Jesus certificando que mais vale a pena guardar a palavra, viver a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, do que as bênçãos materiais, do que os privilégios, do que os elogios, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que deve ser evangelizada no seu e no meu coração, de fazer a vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por aqueles que ouvem a Tua palavra, por aqueles que obedecem a Tua palavra, por aqueles que se humilham diante da Tua palavra, por aqueles, Senhor, que entendem que a Tua palavra é a verdade, que devem vivenciar a verdade que liberta. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem tanta coisa ruim, Senhor, tem tanta luta, tem tanta batalha, tem tanta dor acontecendo, tem tanto caos neste mundo. Mas se o Senhor estiver conosco, a nossa vitória é certa. Nós alcançamos bênção e a Tua palavra edifica, a Tua palavra restaura, a Tua palavra santifica, a Tua palavra nos abre o entendimento para compreendermos as coisas celestiais. Então, Pai, que o Senhor continue operando em nós, através da palavra que sai da boca do Senhor, que foi escrita nos Evangelhos de Cristo e que hoje são lembradas a nós pelo Espírito Santo da verdade. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.